E aí, pessoal? Bom, vou tentar uma abordagem diferente com vocês hoje, tá? Decidi eu mesmo, eu em pessoa, gravar as aulas do Centro de Mídias para vocês, exclusivamente para vocês, para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor e para ver se eu consigo deixar a aula menos chata, um pouco mais dinâmica, com a minha explicação um pouco mais direta nas coisas, tá? Bom, aqui agora a gente vai começar a trabalhar com química orgânica mesmo, tá? Uma parte orgânica da química, que na realidade é o foco mesmo do terceiro ano do ensino médio. A gente vai começar com a introdução aí sobre combustíveis fósseis, tá? A origem dos combustíveis fósseis, que serve também como introdução à química orgânica em geral. Beleza? Aí está escrito professora Simone, mas no caso sou eu, professor Valmir. Bom, a gente vai reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão, gás mineral, matérias e substâncias utilizadas no sistema produtivo, em carros, até mesmo produção de energia elétrica, tá? Principalmente quando vocês vêem ali a bandeira vermelha. Bandeira vermelha é quando não tem muita energia vinda de hidrelétricas, então eles pegam e passam a utilizar aí a energia em carvão. Inclusive, ali na Alvarenga, não sei se vocês já viram, existe uma usina de produção de energia elétrica que utiliza a queima de carvão para a produção de energia elétrica. Tá? É, Peço para vocês realizarem as atividades que eu vou propor para vocês depois. Nas dúvidas, vocês anotem e me perguntem, tá? E o caderno do aluno, volume 3. A primeira pergunta é: o que é petróleo? Da onde ele vem? Tá? Como o petróleo é extraído? E você conhece algum derivado de petróleo? O petróleo, ele é muita matéria orgânica enterrada no subsolo do nosso planeta. O que acontece? O que é matéria orgânica? A matéria orgânica, basicamente, é qualquer tipo de ser vivo que morre. Tá? O ser vivo morre, se decompõe. Todo ser vivo tem uma quantidade muito grande de carbono, né? Nós somos constituídos basicamente de carbono. Todo esse carbono, depois que morre, ele começa a penetrar no solo, vai penetrando, forma pequenas poças, e aí depois de milhões e milhões de anos, sob muita temperatura, que o centro da Terra é mais quente, e pressão, né, que ele sofre com todo aquele peso em cima dele, ele começou a se transformar em petróleo. Então, basicamente, todo o petróleo que a gente tem aqui hoje é de origem de dinossauros e não só dinossauros, mas também alguns árvores da idade da era dos dinossauros, árvores, vegetais, todo tipo de réptil que viveu, mamífero, baleia, todo tipo de composto orgânico daquela época, da época dos dinossauros, é o nosso petróleo hoje, tá? O petróleo é extraído de grandes minas de petróleo que existem, né, espalhadas no nosso planeta, né? Na realidade, são poços de petróleo que eles chamam, né? No Brasil, a maioria dos poços de petróleo se encontram no mar e a Petrobras é a empresa responsável aí por retirar esse petróleo da subsolo, tá? Então, ele é extraído de acordo com também diferença de pressão. Basicamente, se cava dois buracos, tá? Num poço de petróleo, e um desses buracos vai sair o petróleo. No outro buraco, eles começam a injetar água. A água não se mistura com o petróleo, então quando você coloca a água em um buraco, ela empurra o petróleo para sair pelo outro. É assim que se faz. Também tem algumas outras técnicas, principalmente aqui em solo, né? Existem outras técnicas aí para retirar petróleo. Nossos derivados de petróleo que está sempre estão na nossa cotidiano vai ser a gasolina, querosene, asfalto, plásticos em geral, tá? Todos eles são derivados de petróleo. Aqui a gente vai assistir um videozinho sobre o petróleo que vai explicar tudo isso que eu expliquei para vocês. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno. Está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente.
Por isso, trabalhamos. Eu acho que eu esqueci uma coisa importante. Espera aí um pouquinho. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno e está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Isso aí, né? Um videozinho bem legal aí sobre o petróleo, né? Explicando tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês anteriormente, certo? Bom, o petróleo basicamente é uma mistura que contém hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas formadas exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? Opa! O hidrogênio ele possui proporções bem pequenas, mas tem bastante. E em proporções ainda menores vai ter nitrogênio, oxigênio e sulfurados, tá? Só que essas proporções são bem pequenas. Aqui a gente tem mais ou menos uma porcentagem de quanto carbono, hidrogênio e outros elementos possuem no petróleo. Aqui nós temos aqui, ó, porcentagem de carbono entre 84% e 87%, é muito carbono. Hidrogênio, 11% e 14%. Enxofre, 0,6% e 2%. Nitrogênio, 0,1% e 2%. E oxigênio, 0,1% e 2%. Tá? O petróleo ele pode ser classificado de duas maneiras. Como base parafinada, que vai ser constituído basicamente por hidrocarboneto de cadeia aberta, e ramificado ou não, como metano, etano, propano, isobutano e isopentano, tá? E a base naftaneica é constituída principalmente por hidrocarbonetos cíclicos, né? Ou cicanos. No caso aqui, hidrocarbonetos que acabam se fechando. Essa representação aqui pode ficar um pouco difícil para vocês entenderem, porque é uma representação que vocês provavelmente já viram em algum lugar, mas vocês não sabem o porquê delas. Então, ó, tá vendo que cada intersecção dessa daqui, ó, é um carbono, tá, gente? Então, aqui nós temos um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos. Por isso que é um ciclo hexano, tá? Cada pontinha desse hexágono é um carbono. Aqui é a mesma coisa, ó. Cada pontinha desse pentágono é um carbono, tá? A gente também pode fazer assim, ó.
Por exemplo, aqui no caso de uma cadeia aberta, vou escolher o CH4. Não, desculpa, o CH4 não dá. Vou escolher o C4H10, tá? Para representar eles para vocês. Então fica assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Aqui nós temos um carbono, aqui nós temos outro carbono, aqui nós temos outro carbono e outro carbono. Então são CH4, aqui nós temos um C4. Por que H10? A gente não enxerga, mas aqui temos 3 hidrogênios, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios e mais 3 hidrogênios. Desculpa, gente. Fiz errado. Vamos lá. 3 hidrogênios, 2, 2 e 3, tá? Então, 2 e 2, 4, 3 e 3, 10. Tá? Só para vocês se situarem aqui. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Bom, a gente pode usar petróleo como combustível de carro. Existem outras fontes de combustível. E qual é o tratamento dado ao petróleo após a sua extração? Bom, combustíveis de carro é óbvio, né? Gasolina, diesel, né? São os principais combustíveis utilizados em carros. Existem outras fontes de combustíveis? Lógico. Uma das principais fontes de combustíveis que nós utilizamos aqui no Brasil é o etanol, tá? Não tem a ver com petróleo. O etanol é extraído de árvores, de plantações, esse tipo de coisa, né? A cana de açúcar, por exemplo, é o nosso principal fornecedor de etanol, no caso. E qual é o tratamento dado após o petróleo na sua extração? Basicamente, o petróleo ele tem um monte de compostos. Ele é uma junção de diversos compostos, de diversos hidrocarbonetos. Então, ele é separado por um processo chamado de destilação fracionada. No próximo videozinho que a gente vai ter aqui, essa destilação fracionada vai ficar um pouco mais clara, tá? Eu vou mostrar para vocês. Opa! A gasolina que chega ao nosso dia a dia é o resultado de um trabalho que pode começar a mais de 5.000 metros de profundidade no oceano. Você já imaginou o quão longa é a jornada desse importante combustível? A gasolina é produzida a partir do petróleo, um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares. Muitos estudos e investimentos estão envolvidos na perfuração, descoberta e desenvolvimento de campos de petróleo. Com os campos já em produção, o petróleo é extraído e separado nas plataformas. Em seguida, é transportado para os terminais no litoral brasileiro. De lá, o petróleo segue para uma refinaria, onde passa por 3 etapas básicas de refino: separação, conversão e tratamento. Na separação, o petróleo é aquecido em altas temperaturas até evaporar. Esse vapor volta ao estado líquido conforme resfria em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível, há um recipiente que coleta um determinado subproduto do petróleo, sendo um deles a gasolina. As partes mais pesadas do petróleo seguem para a conversão, quando são convertidas em moléculas menores e dão origem a subprodutos, incluindo a gasolina. Isso aumenta o aproveitamento do petróleo. E, na etapa final, dentre as ações realizadas, é feita a retirada de grande parte do enxofre do combustível produzido. Dessa forma, é garantida a produção da gasolina com ultra baixo teor de enxofre. Essa gasolina, conhecida como tipo A, sai das refinarias sem nenhum aditivo para diversas distribuidoras em todo o Brasil. Em todas as distribuidoras, a gasolina recebe a adição de etanol anidro. Além de ser obrigatória por lei, essa adição aumenta a octanagem do combustível e ajuda a baixar a emissão de poluentes. Como resultado, surge a gasolina comum que conhecemos dos postos de abastecimento. As distribuidoras também produzem a gasolina aditivada, a partir da adição de detergentes e dispersantes à gasolina comum. São esses aditivos que conservam o sistema de combustão, mantendo limpos os bicos injetores e as válvulas do motor. Ambas as gasolinas, comum e aditivada, saem das distribuidoras para enfim chegarem aos postos de abastecimento. Muito investimento está presente em toda a jornada da gasolina. E onde tiver o selo do programa de olho no combustível, pode abastecer tranquilo, porque é sinal de que o combustível tem a qualidade atestada pela Petrobras.
Bom, depois desse merchan da Petrobras, né? Deu para a gente entender mais ou menos como funciona aí a destilação fracionada que é feita nos combustíveis, né, no petróleo, para ele se transformar a nossa gasolina aí que a gente tanto usa. Beleza? Ó, para vocês entenderem melhor como funciona aí essa destilação fracionada, tá? Nós temos um destilador e aqui é adicionado uma temperatura bem alta, tá? E essa temperatura bem alta faz com que os compostos vão se separando, porque cada composto tem uma diferença de temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? O ponto que ele ferve. Por exemplo, nós temos a água. A água ferve a 100 graus Celsius. Se nós tivermos uma água salgada, você coloca ela no fogo, a água vai ferver a 100 graus Celsius. O que você vai ter como depois? Você vai evaporar toda a água e vai formar o sal. Por que tem essa separação? Porque o sal, o ponto de ebulição do sal, ele é muito maior, né? O ponto de ebulição do sal, como é um composto iônico, ele é bem maior do que o da água, então há uma separação. Inclusive, se você pegar água salgada, ferver e conseguir pegar o vapor da água e transferir para um outro recipiente, essa água que antes era salgada, ela se torna uma água potável, porque ela se separa completamente do sal. O processo da destilação do petróleo segue a mesma linha. Eles esquentam o petróleo a altas temperaturas, lógico que o petróleo nesse caso, ele não pega fogo, tá? É só um aquecimento mesmo, e aí ele começa a se separar por pontos de ebulição. Por quê? Nós temos aqui, ó, os compostos que têm entre 1 e 4 carbonos, na nossa temperatura ambiente, eles estão na forma de gás. Por exemplo, o metano, o etano, o propano e o butano, tá? Butano, inclusive, o que você usa no gás de cozinha da sua casa. Esses gases, por eles terem um ponto de ebulição muito pequeno, eles saem bem aqui, ó, bem no alto, onde a temperatura já é 20 graus, tá? Os gases um pouco mais, os compostos hidrocarbonetos que têm um pouco mais de carbono, eles já têm um ponto de ebulição entre 40 e 175 graus Celsius, tá? E aí eles já começam a sair um pouco mais alto aqui na nossa torre de destilação, que essa é uma torre de destilação, tá? E aí a gente vai continuando aqui, ó, C12, entre 11 e 12 carbonos, já tem um ponto de ebulição bem maior e assim por diante. Isso faz com que o quê? Na torre de destilação, em certos níveis dessa torre, diferentes compostos são liberados. No ponto mais alto, os gases. Num ponto intermediário, entre 150 graus Celsius, gasolina e nafta, tá? Entre 200 graus Celsius, gasolina pesada, tá? Eles chamam de gasolina pesada. Entre 300 graus Celsius, o querosene e o gasóleo, tá? Entre 370, a gasolina doméstica e alguns óleos, inclusive óleos lubrificantes, saem mais ou menos nessa temperatura. E você observa, principalmente quem tem carro, quem já viu, se você pegar a gasolina e o óleo lubrificante, o óleo lubrificante ele é bem viscoso e a gasolina ela tem uma viscosidade bem pequenininha. Se você misturar os dois, eles se misturam automaticamente, tá? Por quê? Eles são frutos de um mesmo composto, separados por destilação. E aqui embaixo, ó, a 400 graus Celsius, basicamente só sai o asfalto mesmo que é utilizado, que é aquele pitch, né? Ele tem um alto ponto de ebulição. Aí a pergunta aqui é, qual relação você percebe entre a quantidade de carbonos e a temperatura de ebulição? Basicamente, é um conceito um pouco que vocês provavelmente não tenham visto ainda, que é o conceito de de interações intermoleculares, tá? Quanto maior a quantidade de carbonos no composto, maior serão essas interações intermoleculares, portanto, maior será o ponto de ebulição. Por quê? Quanto maior interação entre duas moléculas, mais difícil é você separá-las para o estado gasoso, tá? Por isso que tem essa diferença de ponto de ebulição, de acordo com que você sobe a quantidade de carbonos em uma molécula.
Então, ó, a gente tem que a temperatura ambiente, a gente vai ter o butano, um pouco mais quente, a gente vai ter o octano, o dodecano, o heptano, o helicosano. De acordo com a temperatura vai subindo, você vai ter diferentes compostos. Butano, gás de cozinha. Octano e dodecano são estão presentes na gasolina. E esses daqui geralmente é óleo diesel, esses tipos de compostos, querosene. E você percebe que a gasolina queima muito rápido, né? Agora, se você pegar o óleo diesel, ele já queima um pouco mais devagar. Por isso que o óleo diesel é utilizado em caminhões, porque eles entregam muito mais carga energética por litro do que a gasolina. Só que a gasolina queima muito mais rápido. Então, por que que a gasolina é utilizada nos carros? Porque a gasolina, por ter uma queima mais rápida, a resposta energética dela é maior. Então, a gasolina entrega energia mais rápido com relação ao diesel. E o diesel, em contrapartida, ele garante mais energia por litro. Então, em 1 litro de diesel tem muito mais energia do que em 1 litro de gasolina, justamente porque os caminhões precisam carregar uma carga mais pesada e eles entregam essa energia um pouco mais difícil. Ela é mais dosada, por isso que o diesel demora mais para queimar, por isso também que ele é utilizado em caminhões, tá? Aí, ó, nesses processos aqui, nos derivados de petróleo, nós podemos ter 2 tipos de processo de fracionamento, que vai ser o craqueamento ou a alquilação. Craqueamento é quando você tem uma molécula e você quebra essa molécula para você transformar ela em outra. Por exemplo, você tem um butano e você quer transformar esse butano em um metano. Você vai quebrar o butano em metiete, prop, but, em 4 partes, tá? Você tem um octano, gasolina. Você quer transformar essa gasolina em butano, que é gás de cozinha. Você vai craquear ela e transformar ele no gás de cozinha. Então, assim que a gente faz para você transformar um composto em outro. A alquilação é um rearranjo de vários pedaços para fazer hidrocarbonetos desejados. Esse processo de alquilação, geralmente é um processo que você vai utilizar para, por exemplo, formar gasolina aditivada, para ter um melhor desempenho energético, tá? Então, é um processo de reação química que você transforma um composto em outro. Basicamente aqui, ó. Então, o craqueamento vai ser ou térmico ou catalítico, tá? E aí ele vai quebrar as moléculas, tá? Molécula com maior valor comercial. Por exemplo, você tem muita molécula de dodecano, mas você quer tudo de octano para melhorar a gasolina. Você faz o craqueamento térmico ou craqueamento catalítico também, tá? Os dois servem para a mesma coisa. A alquilação, você pode pegar moléculas mais leves, ou seja, moléculas de gás, e reagir elas para poder transformar em cadeias mais longas. No caso, a gasolina ou gasolina de avião. Professor, está muito abstrato, eu não estou entendendo. Vou desenhar para vocês. Olha lá. Eu tenho aqui uma molécula grande, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, ficou muito grande aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem uma molécula bem grande aqui, tá? No processo de craqueamento, que pode ser térmico ou catalítico, o que eu faço? Eu faço um processo onde eu quebro essa molécula em frações menores para ter o composto do meu interesse. No processo de alquilação, a alquilação é um nome que a gente dá para uma reação química, né? Você tem 2 moléculas pequenas. Você quer juntar essas moléculas. Você faz um processo de alquilação, onde cada um desses carbonos da extremidade perde um hidrogênio e forma uma única molécula, tá? Um pouco maior. Entendeu? Belezinha? Vamos continuar. Então, qual que vai ser aqui agora a diferença entre fonte de energia renovável e não renovável? Bom, o petróleo, ele depende de compostos orgânicos morrendo, sendo enterrados, para poder ter mais petróleo.
vai demorar muito para a gente ter todos essa... e a gente consome muito mais petróleo do que é produzido, óbvio, né? Vai demorar muito tempo para que a gente tenha novas jazigas de petróleo, novos poços de petróleo. Vai demorar muitos e muitos milhares de anos. Então, a gente diz que o petróleo é uma fonte de energia não renovável, principalmente porque ela não é reutilizável ou facilmente reutilizável. O petróleo, geralmente, ele se desgasta com pouco tempo, né? A gente perde ele depois que a gente reutiliza. Já as fontes de energia renováveis, tá? Serão aquelas fontes de energia que você não gasta elas quando você utiliza. Por exemplo, energia solar é uma fonte de energia inesgotável praticamente. Enquanto nós tivermos sol, nós teremos energia. Vento. O vento, ele se move no planeta Terra de acordo com a diferença de pressão atmosférica entre duas regiões. Então, é uma fonte de energia que a gente não gasta quando a gente utiliza, tá? A hidrelétrica seria uma fonte de energia renovável, só que a gente depende da água e a gente depende da chuva. Então, o renovável das hidrelétricas ficam entre aspas, tá? Já citei alguns exemplos, mas vamos aqui, ó. Fontes de energia renováveis são aquelas cujos recursos naturais são renováveis, participam de ciclos biogeoquímicos que se renovam. Podemos citar como essas fontes: energia hídrica, que eu falei que é mais ou menos renovável. A maré motriz sim é uma energia renovável, porque você não perde. Geotérmica, mas é muito difícil de usar, tá? E a energia solar, e a eólica e a biomassa, que está citando aqui. A biomassa é uma fonte de energia, basicamente, que a gente poderia tirar de lixos, né? Então, a gente ia pegar os lixos e passar a utilizar a energia dos lixos para produzir energia, tá? Mesmo sendo renováveis, o uso consciente e sustentável, né, deve ser priorizado. E as não renováveis são aquelas originadas de recursos naturais limitados, sem renovação natural, ou pelo menos a um curto prazo, como no caso do petróleo. Dentre elas, a mais conhecida são o petróleo, tá? O carvão mineral, o xisto, o gás natural e as fontes de energia nuclear. As fontes de energia nuclear, elas entram aqui por quê? Apesar da energia nuclear ser uma energia muito boa, muito forte, com o tempo, o decaimento radioativo se acaba, a gente tem um lixo radioativo muito grande, então ela é tida como energia de uma fonte de energia não renovável, tá? Já foi uma promessa de energia lá atrás, hoje já não é mais, tá? Então, aqui a gente teve um panorama das energias não renováveis. Bom, e aqui um exercício, né? Para a gente poder aplicar aí os nossos conhecimentos. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. O quadro apresenta uma composição do petróleo, tá? O petróleo ele tem gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafinas e asfaltos. Aí nós temos os pontos de ebulições, né? O gás entre 160 e 30, a gasolina entre 30 e 200 e os usos desses combustíveis. Aí ele quer saber qual processo é utilizado para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina. Vamos à resposta. A destilação fracionada, como eu falei, né? Você vai utilizar da destilação fracionada para separar esses compostos, certo? Com a destilação fracionada você separa e aí você consegue obter aqui a gasolina como resultado, certo? Bem facinho esse exercício. Bom, eu termino aqui a aula. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma tentativa minha de tornar a aula um pouco mais dinâmica. Lógico, assistir videoaula não é a mesma coisa que você assistir aula na escola. Às vezes é meio chato, você se dispersa, o celular está na sua mão, gato, criança que fica aqui brincando, né? Mas eu espero que pelo menos tenha sido um pouco melhor de assistir a minha aula do que a aula do CMSP, que às vezes é um pouco mais pesado, um pouco mais chato, tá? Gostaria que vocês me dessem feedback depois, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que eu estou perdendo meu tempo. Fica aí ao critério de vocês.
Muito obrigado pela companhia até aqui, né? E até a próxima.